Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e a de hoje é do conteúdo de Geografia, da página 13 até a página 16. Então, peguem as apostilas de vocês, sentem num lugar bem tranquilinho, que agora nós vamos estudar um pouco, certo? Vamos dar início à nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Então, para começar o conteúdo da nossa página 13 da nossa apostila, nós vamos trabalhar com o crescimento da população brasileira. Então, de cara, nós vemos um gráfico que analisa os dados sobre o crescimento da população brasileira entre 1872 até 2010, certo? Então, nós podemos observar aqui, ó, que nós temos o ano de 1872, 1900, 1920, até a chegada de 2010. Então, vocês podem perceber outro fator também. Nós tivemos aqui, ó, 9.930.478 habitantes, né? A questão do crescimento. Com o passar do tempo, esse crescimento foi aumentando consideravelmente até o momento que nós chegamos a 190.750.799 habitantes, ou seja, nós tivemos um percentual de crescimento muito grande, né? Vamos assim pensar. Vamos analisar então o que a nossa apostila nos propõe com relação a esses dados que nós observamos. Então, aqui, ó, por que a população brasileira cresceu tanto? Por que será que essa população brasileira cresceu tanto nesse período, né? O que levou para que houvesse esse crescimento? Então, com base no gráfico, converse com os colegas e os professores sobre as seguintes questões. Então, a primeira questão é: quantos habitantes havia no Brasil em 1872 e no ano de 2010? Então, eu não preciso responder nada que não seja baseado nas informações que eu já tenho, certo? Então, eu preciso observar o gráfico que a professora acabou de mostrar para vocês para que eu possa responder essa questão. Então, é por simples questão de observação. Então, pausem aí, voltem aí, verifiquem, respondam e depois venham conferir a resposta com a professora Regina. Então, olha lá. Em 1872, nós tínhamos 9.930.478 habitantes, ou seja, né? E em 2009 nós tivemos um crescimento muito significativo, que foi de 190.755.799 habitantes. O que a diferença de dados entre esses 2 anos revela sobre a população brasileira? O que nós podemos observar com relação à questão da população brasileira observando esses dados? Se vocês observarem bem, o que nós podemos dizer é que nós tivemos assim um crescimento muito elevado, né? Então, é essa a nossa resposta, ou seja, um crescimento significativo da população. Em sua opinião, o que pode ocorrer com a população brasileira nas próximas décadas? O que você acha que pode ocorrer com a população brasileira nas próximas décadas? Então, essa daqui é uma resposta pessoal, tá? Você vai ter que verificar aí, observar o dado dos gráficos e ver se isso continua acontecendo hoje. Né? Nós vamos estudar um pouco mais sobre o crescimento da população brasileira. Será que hoje nós ainda estamos tendo esse crescimento de acordo com o que, né, nós verificamos no dado? Será que ainda hoje, né, porque nós estamos aí em 2021, nós estamos tendo esse crescimento todo com o passar do tempo? Vamos observar. Então, aqui a resposta é pessoal. Então, olha lá, para dar continuidade, nós vamos aqui, ó. Pela análise dos dados do gráfico, é possível perceber que entre 1872 e 2010 houve um crescimento de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil.
vários fatores contribuíram para esse crescimento. Então, nós tivemos aí alguns fatores que contribuíram sim para que esse crescimento pudesse ser tão significativo assim, tá? Então, a grande quantidade de imigrantes que o país começou a receber de 1870. Então, nós tivemos um ingresso aí no Brasil de portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses. Esses foram apenas alguns dos principais grupos que migraram aqui para o Brasil, né? Como a professora Regiane sempre diz para vocês, a nossa cultura ela é muito vasta e ela é muito rica por conta dessas migrações que aconteceram, desses imigrantes que entraram aqui no nosso país, né? E eles não só trouxeram uma cultura deles para nós, mas eles trouxeram também uma quantidade significativa com relação à questão da população, ok? Agora, o crescimento natural ou vegetativo da população. O crescimento natural ou vegetativo da população, gente, é a diferença que existe entre a taxa de natalidade, ou seja, o número de pessoas que nasce, e a taxa de mortalidade, ou seja, o número das pessoas que morrem, registrado em um grupo de 100 mil habitantes no período de um ano, tá? Então, eles escolhem um determinado lugar que tenham 100 mil habitantes, normalmente, para fazer esses estudos. E eles fazem a diferença entre a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade. E isso é chamado de crescimento natural ou vegetativo. Fiquem bem atentos a essa informação, ok? Então vamos lá. Nos anos de 1870, vamos pensar. Ok, a professora vai colocar um pouquinho mais para cá a minha foto. Nos anos de 1870 e 1940, muitos povos migraram para o Brasil, certo? Em busca do quê? De melhores oportunidades. Era um país que estava começando a crescer, né? Assim vamos se dizer. Nós estávamos começando a ser explorados, conhecidos. Então, essas pessoas vinham para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Então, nesse período, o crescimento natural da população brasileira, ele era lento, pois a taxa de natalidade quanto a de mortalidade eram elevadas. Como assim, professora, taxa de natalidade e de mortalidade eram elevadas? Nascia muita gente, porém também morria muita gente. E isso significa que, mesmo com muitos nascimentos, havia também muita morte, né? Que a professora acabou de explicar para vocês. Mas por que será que isso ocorria? Na maioria das vezes, ocorriam por conta da falta de medicamentos, das condições precárias do saneamento básico. Hoje nós temos um tratamento de água e esgoto adequado para que a nossa saúde se mantenha preservada. Por mais que não tenhamos em todas as regiões do nosso Brasil, a maioria das regiões já podem oferecer um saneamento básico, né, de tratamento de esgoto para suas populações. E isso fez com que a questão da melhoria da saúde das pessoas, que as pessoas, no caso, tivessem água tratada dentro da sua casa, a incidência de doenças seria muito menor, né? A questão do surgimento de novos medicamentos, isso também ajudou com que as pessoas reduzissem a taxa de as pessoas não, com que o país reduzisse a taxa de mortalidade, tá? De determinados lugares. Então, a partir de 1950, houve também melhorias nos serviços de saneamento básico, né, que a professora acabou de explicar para vocês. Os avanços da medicina não vieram somente a questão dos medicamentos que foram surgindo para que as pessoas pudessem ser tratadas com mais eficácia, mas nós também tivemos uns avanços muito grandes na medicina. A questão da descoberta das vacinas, e isso era importante para a população, porque até então, sem a vacina, as pessoas cuidavam dos seus doentes, né, com determinados problemas de saúde, porém nem sempre todos conseguiam se salvar.
Então, a vacina que vinha para fortalecer o organismo dessas pessoas foi muito eficaz com relação à questão das pessoas não morrerem tanto, né? E aí, nesse sentido, a mortalidade acabou diminuindo e, consequentemente, a população cresceu cada vez mais. Então, a gente pode pensar aí assim, ó, vamos pensar no seguinte: no caso, tivemos aí avanço com relação a medicamentos, medicina, criação de vacinas. Também tivemos as condições de saneamento básico, né? Melhoria no serviço desse tratamento de água e esgoto. Isso tudo fez com que a população tivesse tempo maior de vida e a população crescesse cada vez mais, tá? Então, nessa foto aqui, vocês podem observar que é a vacinação contra meningite no município de São Paulo em 1975. Então, a meningite, ela foi uma doença que ela erradicou muitas pessoas. E quando surgiu a vacina, isso tudo fez com que a população estivesse imune a essa doença e que quem morria não estava mais morrendo naquele momento, tá? Vamos continuar aqui. Professor Vailhão, você sabia para vocês. Você sabia? Nas últimas décadas, os censos demográficos registraram uma tendência à diminuição do crescimento natural da população do Brasil. Isso significa que, apesar da população continuar crescendo, há uma redução na taxa de natalidade, pois as famílias brasileiras estão tendo menos filhos. Então, o que nós tivemos aí de informação pelo censo demográfico? Que as famílias optaram hoje por diminuir a quantidade de filhos. Antigamente, tinha-se muito mais filhos. As famílias eram grandes, 10, 11 irmãos. Hoje, as famílias optam por ter apenas 1, 2, 3 filhos, dependendo da família. E isso fez com que o crescimento, né, dessa população diminuísse também significativamente. Mas por que será que isso aconteceu? Vamos verificar um pouquinho? Aqui na foto nós temos aqui, ó, atualmente muitas mulheres brasileiras têm 1 ou 2 filhos, que é o que a professora Regiane estava explicando para vocês. Não se vê mais a quantidade de filhos que nós tínhamos antigamente, 10, 11, 12 filhos por família. Às vezes, quando se tem um pouco mais, é porque tem alguma coisa acontecendo aí. Vamos descobrir o que é? Então, vamos lá. Na seção lápis na mão, nós temos a primeira questão. 1. Que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira entre os anos de 1872 e 2010? Então, vocês têm que pensar aqui o que a professora Regiane explicou para vocês. Nós tivemos avanços aí em algumas áreas, né, que puderam fazer com que esse crescimento tenha sido significativo. Porque se eu não tinha se eu não tinha uma taxa de mortalidade tão grande, alguma coisa me ajudou com relação a isso. Então, pausem o vídeo, respondam, depois vocês venham corrigir, ok? Então, se vocês responderam para mim que a grande quantidade de imigrantes que chegaram no país, né? E também o crescimento, que é o crescimento natural da população brasileira, tá? É isso contribuiu. Nós também podemos pensar que com relação ao saneamento básico, nós podemos pensar também com relação à questão das vacinações, dos medicamentos, nos avanços da medicina, isso também contribui, tá? Explique o que é crescimento natural vegetativo. A professora Regiane explicou para vocês, que é aquela diferença da taxa da natalidade e da mortalidade registrada em um grupo de 100 mil habitantes por um ano, tá? Então, eles escolhem uma região por um ano e eles fazem essa diferença entre a taxa das crianças que nasceram e das pessoas que morreram, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok?
Vamos continuar aqui com a nossa aula. Na 3, utilize a expressão e as palavras do quadro para explicar os principais fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade no Brasil a partir da década de 1950. Então, aqui nós temos a palavra saneamento básico, nós temos a palavra medicina, nós temos a palavra medicamentos e nós temos a palavra vacinação, tá? Todas essas expressões do quadro, ela explica os principais fatores, mas você vai formular para mim uma resposta onde você possa encaixar todas elas para que a gente possa descobrir ao certo o porquê que isso foi tão importante. Ok, crianças? Então, os principais fatores, né, que reduziram a taxa de mortalidade, que é o que está ali perguntando pra gente, que é para vocês formularem, foram as melhores condições de saneamento básico, o avanço da medicina, a descoberta de medicamentos e também as campanhas de vacinação. Ok, crianças? Então, na 4, volta aqui a professora para baixo. 4. Assinale a alternativa que explica corretamente a afirmação. A população brasileira vem crescendo menos nos últimos anos. Nós temos 3 itens. O primeiro, a população cresce quando a quantidade de pessoas que chega ao local é maior que a quantidade de pessoas que saem. Segundo, a diminuição do crescimento da população brasileira está associada à taxa de natalidade. Ou esse fenômeno ocorre porque a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. Atualmente, a diminuição do crescimento da população brasileira está associada à queda da taxa de natalidade. Se não tem crianças nascendo, não tem como a população aumentar, tá certo? Vamos lá, geografia na prática. Vou pegar aqui a professora e colocar de novo aqui. Então, olha lá. Leia o texto a seguir, depois resolva as questões propostas. Então, você sabia que nos últimos 10 anos diminuiu o número de filhos que uma mulher tem no Brasil? E quanto maior o nível de instrução, menos filhos elas têm. Os dados do censo de 2010 revelam que a taxa de fecundidade feminina baixou de 2,38 em 2000 para 1,86 em 2010. Mulheres sem instrução ou ensino fundamental incompleto têm cerca de 3 filhos, bem diferente das que têm ensino superior completo, cuja taxa de fecundidade é de 1,1 filho. Então, a taxa de fecundidade, ela significa estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem durante a sua vida de reprodução, tá? Mas, professor, o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que hoje a nossa taxa de natalidade diminuiu significativamente porque as mulheres decidiram estudar mais, se formar, ser mais independentes. Elas trabalham mais tempo, elas estudam mais tempo. E isso faz com que elas demorem mais para ter filhos e que quando tenha, ela tenha em menos quantidade. Agora, aquelas mulheres que têm pouco acesso à educação, elas ainda continuam tendo 3 filhos em diante, tá? Então, nós podemos pensar aí que hoje nós vivemos numa outra época, ou seja, onde a mulher, ela não precisa somente estar dentro de casa, fazendo aquilo que é proposto pelo marido e cuidando dos seus filhos. Não, hoje a mulher, ela é independente e ela sai da sua casa para trabalhar, para ajudar o seu esposo a dar uma condição melhor de vida para os seus filhos. Tá? Por isso que nós temos uma diminuição significativa hoje na questão da taxa de natalidade, porque o tempo que ela se dedica ao estudo, o tempo que ela está se dedicando ao trabalho, ela reduz a quantidade de filhos que ela tem. Tá certo, crianças? Vamos continuar. Aí aqui na letra A, qual o assunto do texto? O que o texto está falando sobre
né? O que esse texto está falando sobre as mulheres, né? Então, é a taxa de fecundidade no Brasil. Então, ele veio para nos explicar o porquê está ocorrendo essa diminuição e também nos mostrar o que é a taxa de fecundidade. E o que é a taxa de fecundidade? É aquela estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida, ok? O que os dados do censo de 2010 revelam sobre a taxa de fecundidade no Brasil? Eles revelam que houve uma queda nos últimos 10 anos, né? Segundo o texto, alguns fatores responsáveis pela queda dos números de filhos entre as mulheres brasileiras. Troque ideias a respeito com os colegas e o professor. Então, assim como a professora já explicou para vocês, a mulher hoje, ela já sabe que ela pode ser independente, que ela pode estudar mais, que ela pode dar continuidade a uma carreira mais sólida, que ela pode ajudar o seu esposo e contribuir com os rendimentos da casa para ter uma condição melhor de vida. Então, esses fatores, eles também implicam para a questão que as mulheres tenham menos filhos, tá? Então, elas estudam mais, completam seus estudos e têm menos filhos. Agora, registre no caderno as respostas às questões a seguir. Então, aqui, essa registre no caderno são questões pessoais de cada um de vocês. Vocês vão pegar o caderninho, colocar a data da nossa aula e vão responder, tá certo? É pessoal. Turminha, a nossa aulinha terminou por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais e até a próxima. Beijos! Deixa eu colocar isso aqui.